Nós recebemos ontem aqui em Belo Horizonte o advogado Aldo Benides, da consultora MB Maquila, e num evento que a gente veio falar sobre o que está acontecendo no Paraguai e no Brasil, com relação às empresas, as mudanças e as possibilidades que o empresário brasileiro pode encontrar hoje lá no Paraguai. E Aldo, o que você achou do nosso evento ontem? Estava bastante participativo. Qual foi a sua impressão? É, Muito obrigado pela oportunidade de poder explicar um pouco mais sobre a legislação do meu país. Estou adorando Belo Horizonte. O evento foi fantástico, superou todas as nossas expectativas. O público foi bastante participativo, tiveram perguntas, houve perguntas muito pertinentes que permitiram nós ampliarmos a nossa apresentação, porque, veja bem, o Paraguai agora está na moda, É, mas por 21 anos que eu estou fazendo isto, já houve todo tipo de empresário que vai para lá tentando entender um pouco da maquila, tentando entender um pouco das oportunidades de investimento que tem no Paraguai, tentando entender um pouco também das outras legislações, porque a maquila é uma das árvores de um bosque inteiro de oportunidades que o Paraguai tem. Hoje o Paraguai está forte no segmento da construção civil, das oportunidades de investimento também no segmento imobiliário. Tem novas rodas econômicas, como, por exemplo, a questão dos universitários brasileiros que estão fazendo medicina lá, que também é sim, uma oportunidade aberta a quem queira investir, por exemplo, na alta demanda de imóveis que tem lá, tem uma carência de mais de 100 mil imóveis novos hoje no país. sim. E temos a Bioceânica, que está atravessando o nosso país para conectar o Pacífico com o Atlântico, que está transformando o Paraguai também, aquele país, o nosso autor Augusto Roa Bastos falava que o Paraguai é uma ilha rodeada de terra, e que É. era uma limitante para nós. Hoje é uma oportunidade, porque estamos no meio dos dois maiores países da América Latina e principalmente colados num mercado de 250 milhões de habitantes, que é fantástico, que tem os seus problemas, a sua tributação diferente da nossa, mas que eu vejo que permite essa simbiose entre os dois países e permite que nós hoje olhemos o copo meio cheio. O Paraguai oferece para o Brasil oportunidades que ela não tem aqui, e o Brasil oferece para o Paraguai oportunidades que lá nós não temos. Nós Perfeito, somos um país de 7 milhões de habitantes, o nosso mercado é pequeno perfeito. comparando com o de vocês. Você falou uma coisa ontem que ficou na minha cabeça. Como você disse, está na moda, e a maioria das coisas que a gente vê é sair do Brasil para ir para lá, é não sei o quê, é deixar de. Não é bem assim. Os países eles são diferentes, têm legislações diferentes e se complementam em muita coisa e podem ser ambos trazerem um benefício para todo mundo. É igual você falou, tem mercado, tem gente, precisa de gente para trabalhar, precisa de investimento. Isso me deixou assim uma cabeça diferente em relação ao que a gente ouve por aí normalmente das pessoas falando: "Ah, não, é porque vai para o Paraguai, foi para o Paraguai", tá. Não é só isso, né? Tem muito mais coisa além disso, entre o Brasil e o Paraguai, não é isso mesmo? Eu acho que eu devo ser muito honesto com você. Eu acredito que foi construído um preconceito contra o Paraguai ao longo de muitos anos de mídia negativa, porque o Paraguai não é só aquela muvuca de 10 quarteirões, não Sim, é só aquele camelódromo eu que todo tive. mundo acha que é o Paraguai. O Exatamente. Paraguai, além desses 10 quarteirões, tem um céu de oportunidades para o empreendedor brasileiro que sabe eh, eh, aonde dá certo e aonde não dá certo determinadas situações, porque aqui já aconteceram esse tipo de desenvolvimentos, por exemplo, no segmento industrial. Hoje estamos com uma carência de barracões para alugar, estamos com uma carência de parques industriais que tenham uma infraestrutura de serviços próprios para indústrias, por exemplo. A hotelaria está insuficiente. Olha, eu vejo que o Paraguai pode sim ser um mar azul para quem queira investir, colocar os ovos em dois cestos, ter um pouco dos Uhum. seus investimentos no Brasil, um pouco dos seus investimentos no Paraguai. É,
descobrir um Paraguai novo, um Paraguai diferente, um Paraguai que está se formalizando. Graças à lei da maquila, eu estou vendo que isso está derramando na economia formal a necessidade dos prestadores de serviço também se ajornarem, se adequarem a esses novos tempos de emitir uma nota fiscal, de prestar um serviço com qualidade. A vara está subindo. Os Sim. prestadores de serviço no Paraguai estão melhorando os seus serviços porque existe maior exigência. Hoje existe uma Karsten, uma Lupo, que estão tendo serviços de empresas paraguaias que precisam estar à A altura de uma altura, empresa claro. que hoje, por exemplo, vai atender o mercado brasileiro a partir do Paraguai, mas não só o mercado brasileiro, também está pensando em exportar, atender outros mercados a partir de um hub de exportação novo, que é o Paraguai. E como que é hoje a questão assim da mão de obra? Existe oportunidade também de melhoria dessa mão de obra, de ensinar, de parte de educação, de treinamento, uma série de coisas, né? Porque a gente sabe que como a atividade estão começando a aquecer lá, as empresas devem ter alguma dificuldade em relação a isso também, não é? Sim. Hoje, falando um pouco da maquila, existem 339 indústrias maquiladoras. Acredito eu que este mês vamos chegar em 400. Estão 35.000 pessoas empregadas diretamente no segmento de maquila, que é indústria e serviços, inclusive. E essa é uma mão de obra que não existia no mercado há pouco Sim. tempo atrás. Não temos tradição industrial. Então, essa mão de obra, eu falo assim que ela é uma mão de obra qualificável. E essa qualificação, ela está acontecendo da mão do próprio governo. O governo tem o sistema S que vocês têm aqui, Sim. lá é o SNPP, Serviço Nacional de Promoção Profissional, é o SINAFOCAL, que são órgãos do próprio Ministério do Trabalho, que uma parte dos encargos trabalhistas está remunerando eles para criar mão de obra qualificada para as indústrias. Então, as Ok. indústrias estão chegando, estão tendo um suporte do governo para, a quatro mãos, setor público e setor privado, criar uma mão de obra específica para elas. Aconteceu com a própria Karsten, com a própria Lunelli, com a própria Lupo, Induma, Embrape. Todas elas estão gerando mão de obra qualificada no Paraguai, via o próprio governo, facilitar esses cursos, porque essa mão de obra qualificável precisa de um treinamento, tanto no Paraguai, in company, ou dentro de um instituto do governo, ou dentro das fábricas aqui no Brasil. E isso está acontecendo e está gerando uma mão de obra que às vezes aqui não existe. Eu conheço cidades em Santa Catarina, por exemplo, que me falam de pleno emprego. Não tem pessoas para empregar. Não Tem tem. vaga em aberto há 1 ano e meio. Sim. E lá, eu tive um case de uma empresa que fez um curso de costura industrial de 40 vagas para a vizinhança. Sim. Não fizemos nem flyer para convidar os vizinhos. Tivemos 900 currículos 900 currículos para para o 40 curso. vagas, para um curso de costura industrial. Isso é prova viva de que existem pessoas com muita vontade de ser CLT, porque no Trabalhar. Paraguai 70% dos empregados é subemprego, ela não é formal, ela ainda está passando por um processo de formalização. Uhum. E esta oportunidade da Maquila está vindo para formalizar esses empregos. Essas pessoas que vão trabalhar numa fábrica, numa maquiladora, elas precisam estar com todos os seus direitos trabalhistas garantidos para poder ser considerado esta agregação de valor nacional como parte de o valor agregado regional necessário para este processo ser finalizado e exportarmos um produto made in Paraguai com a certificação de origem embasada numa declaração juramentada do produtor. Então, tudo está atrelado, Atrelado. tudo está Ah, cuidado ao entendi. mínimo detalhe para não ter subemprego nas maquiladoras, para não ter ninguém negro, não pode, não deve, e até é ilógico, não, as contas não fecham. Sim. Lá é muito mais barato você estar formal Do que do que informalmente. você estar informal. E pleitear o enquadramento na maquila, todo mundo pode? Toda atividade? Como é que funciona isso, A a maquila, atividade? a maquila é um regime tributário, a maquila é um regime tributário preferencial para quem quer exportar. Ela cabe para indústrias que
tem a necessidade de importar matérias-primas, industrializar no Paraguai e exportar para outro país, não necessariamente para o Brasil, para qualquer lugar do mundo. Se a exportação vai ser para o Mercosul, ali ela ganha um plus, que é o sim. certificado de origem, e aí você ganha o direito de entrar no Brasil com um produto made in Mercosul, ou seja, isento de imposto de importação. Mas isso não tem a ver com a maquila, isso tem a ver com o Tratado do Mercosul. Então quer dizer que maquila eu posso, se a empresa for qualificada para maquila ou produto, ela passa a poder exportar dentro desse regime tributário para qualquer lugar do mundo. Exatamente, inclusive está acontecendo isso. E se ela ainda tiver, no caso do Brasil ou outros países da América do Sul, se ela pode ainda ter uma melhora ainda na questão dos seus tributos, sendo enquadrada para as vendas dentro do Mercosul, é isso? Exato. A maquila, basicamente, é um regime tributário, como eu já falei, que ela precisa da apresentação de um business plan para o governo. Senhores do governo, eu quero industrializar estas matérias-primas que eu vou importar, eu vou declarar qual é o meu parque fabril, quais são as máquinas que eu vou usar, quais são os meus custos diretos e indiretos, vou apresentar lá o número de empregos que eu vou gerar, o número de metros quadrados que eu vou ter de barracão ou alugado ou comprado, energia elétrica, etc, etc. E eu vou declarar o que eu pretendo exportar. O governo vai avaliar se existe a pertinência disto, vou importar, sei lá, tecido, vou exportar camisa, e vai ter um range, um coeficiente de consumo declarado numa planilha aprovada pelo INTN, que é o congênero do Inmetro, e se isso for razoável, o governo vai habilitar a empresa para importar esse tecido e exportar essa camisa. Uhum. Isso pode ser feito para qualquer lugar do mundo. E está acontecendo. Nós temos clientes hoje que estão exportando para os Estados Unidos, para a Holanda, para a Alemanha, exportando para o próprio México, que é a cuna da maquila, né? O berço da maquila é o México. É o México. E estão exportando também para o Mercosul. Eu tenho clientes que estão exportando eletrodomésticos para a Argentina, que estão exportando peças de roupa para o Brasil, plásticos para o Brasil. E isso, dito assim de uma maneira resumida, entra a matéria-prima com zero de imposto, ele é suspenso o imposto por até 2 anos, a matéria-prima pode entrar no Paraguai por até 2 anos sem pagar imposto. Muito interessante. Ela tributa 1% no Paraguai, no regime da maquila, a tua invoice de exportação está lá declarado, 1% de imposto único. De quebra, todo o IVA que você pagar dentro do Paraguai, porque você pagou a conta da energia elétrica, pagou o aluguel, pagou IVA. Sim. Esse IVA você vai reaver. Ele é tipo um tax-free para a maquiladora. Tudo que você pagou com IVA, ou 90% do que você pagar com IVA, que for razoável para a operação, e o governo vai te devolver. Não por ser maquila, mas por ser um exportador. Entendi. Porque você não emite nota fiscal com IVA, não tem onde descarregar o que você pagou. Aí acumulou, na verdade... Acumula e recupera. E recupera. Então, no caso, não acumula e está isento nessa redução. E aí, o que acontece? Se você se enquadrar no Tratado do Mercosul, que tem lá o ACE18, o CMC5 e CMC6, temos lá estabelecido até 2038 regras preferenciais para a obtenção de origem no Mercosul para o Paraguai. Então, por exemplo, esta camisa... O Paraguai ainda tem essa vantagem ainda. Exato. Por sermos um país que não temos portos perante o mar e não termos uma industrialização ainda nos níveis da Argentina e do Brasil, o Mercosul entende pertinente até 2038, ofereceu e está sacramentado, e o governo brasileiro assinou e definiu que até 2038, volto a falar, o Paraguai tem regras preferenciais de origem. Isso quer dizer que, por exemplo, vou citar um case simbólico. Esta camisa, se ela for feita no Brasil, ela vai exigir 60% de agregação de valor no Mercosul para ela ser considerada made in Brasil. Sim. E se ela for made in Brasil, ela entra em qualquer país do Mercosul isento de imposto de importação, inclusive o Paraguai. Uhum. No Paraguai, a mesma camisa feita no Paraguai, ela, se for feita para o Mercosul, com 40% de agregação de valor regional, já atinge a exigência para o Paraguai e já consegue entrar no Brasil isento de imposto de importação. Entendi. Então, o Paraguai tem essa regra preferencial de origem por conta disto, e isso está sacramentado até
2038 e pode ser Temos renovado mais lá 12 naquele. anos aí pela Isso, frente. E isso. a questão das empresas de serviço, como que isso se aplica para as empresas de Bom, serviço? desde o ano 97, que é a lei da maquila do ano 97 e foi regulamentada no ano 2000, nós temos a possibilidade de também exportar serviços a partir do Paraguai. Sim. Empresas paraguaias que tenham a possibilidade de exportar serviços do que for, podem solicitar se acolher ao regime da maquila e tributar 1% de imposto único, Hum, não pagando imposto de renda, não pagando imposto na distribuição de utilidades e dividendos, não pagando imposto nas remessas de capital. E, sim. inclusive, de quebra, recuperando parte do IVA por ser uma maquiladora. Mas não tem uma definição de esse serviço ou aquele não. Depende Isso é depende, avaliado caso por depende caso. de caso a caso e Sim, sobre a ótica do governo sim, sim. e da possibilidade da exportação, ou do Exato. serviço, ou do. Hoje existem empresas que trabalham intercompany, como o case da Nestlé Business Center, que está exportando serviços para outras Nestlés da América Latina. E tem cases como a Lórica, que é uma empresa americana, que está fazendo serviço de atenção ao cliente e está exportando para outras empresas que não são do mesmo grupo. Sim. Mas estão no Paraguai e tem pessoas lá, 1.200 pessoas, 750 pessoas, exportando um serviço feito no Paraguai, é emitido uma invoice de serviço e isso é pagado via um SWIFT bancário para o Paraguai, em dólar. E isso está bancarizado em dólar no Paraguai, que é um outro plus que o Paraguai oferece, né? A possibilidade de você ter uma operação dolarizada. Isso, e também não tem taxação de câmbio e essas Isso, você coisas, né, não termina não tendo que fazer esse fechamento de câmbio para pra cada operação. cada operação. Pois é, pessoal, olha para vocês verem o quanto felizes nós fomos de receber aqui o Aldo, que veio falar para a gente sobre todas essas novidades e de maneira bem clara, bem alinhada às suas verdades. E, Aldo, quando a pessoa precisando lá levar a sua empresa, avaliar, fazer o estudo do seu negócio, como é que te acha, como é que faz para te encontrar? Sim, nós somos da MB Maquila, podem nos procurar nas redes sociais, eu vou deixar o contato aqui para colocar também nesta apresentação. Podem contar com a gente, é um processo, precisa fazer a documentação migratória, precisa constituir uma PJ, precisa habilitar esta PJ, e isso é um processo que nós já estamos fazendo, volto a falar, há 21 anos, e toda a nossa expertise está à disposição de vocês. Muito obrigado a todo mundo aí.